Hoje, queridos irmãos e irmãs, é muito oportuna para nós renovarmos na fé a nossa real situação como membros da Igreja de Cristo. Membros, não apenas mais um, menos um, mas membros do corpo místico de Jesus. Filhos desta nossa mãe, a Igreja. Devemos amar a Igreja, edificar a Igreja com o testemunho da nossa fé. Quando nós falamos Igreja, não podemos pensar só no Papa, nos bispos, nos sacerdotes, nas religiosas, mas pensar na realidade de todos os que vivem na graça do sacramento do batismo. Pela graça do sacramento do batismo, nós fazemos parte, estamos vinculados de maneira espiritual no corpo místico do Senhor. Ele é a cabeça. Tem gente que acha que pode aceitar Jesus e rejeitar a Igreja. Jesus é a cabeça da Igreja. Não podemos separar o corpo da cabeça. Esta união é constituída na luz da nossa fé. E hoje, celebrando os apóstolos Pedro e Paulo, nós percebemos que esta nossa igreja é marcada pela diversidade de dons, carismas, ministérios que se espalham pelo mundo afora e que estão de modo emblemáticos testemunhados na postura tanto de Pedro quanto de Paulo. Pedro nos faz pensar numa igreja que está presente em tantos lugares do mundo, que produz, constrói e aprofunda a comunhão. Para aprofundar a comunhão, não basta todos seguirmos numa mesma direção, é preciso entender o sentido da direção que a gente deve tomar. Por isso podem surgir aqueles atritos necessários para construir o caminho verdadeiro do seguimento de Jesus. Pedro nos lembra a comunhão de uma igreja que nunca pode deixar de lado o seu conhecimento da palavra de Deus, na formação chamada bíblico-catequética, aprofundar a nossa fé através da palavra de Deus e através do ensino da Igreja. Porque aí a nossa comunidade terá uma sustentação. Tem um pensamento que diz assim: nada é tão prático quanto uma boa teoria. Ou seja, se a gente não tem princípios, não conhece os princípios que devem nortear as nossas decisões, as nossas opções, nós ficamos à revelia de situações que podem ser fantasiosas, ilusórias, que nos levam ao engano. Pedro nos lembra a comunhão de uma igreja que não desiste de conhecer a palavra de Deus, de adentrar-se no mistério da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e de concretizar na vivência da palavra de Deus aquilo que é a tradição da igreja com toda a sua doutrina. Pedro nos lembra a comunhão de uma igreja que quer, de fato, ser uma igreja que sabe celebrar na fé aquilo que crê. Essa dimensão litúrgica, para que a gente não pense que seja possível acolher a fé em Cristo sem celebrar, sem expressar, sem testemunhar aquilo que nós cremos. Além disso, nós somos, na figura de Pedro, convidados a entender que essa comunhão, ela se constitui na vida da comunidade. Eu não posso ser igreja isoladamente. Eclesia significa assembleia, igreja, povo de Deus. Então esse espírito comunitário deve marcar a nossa vida de fé e a nossa vida eclesial. Pedro reforça para nós
esta comunhão que não pode desaparecer da nossa vivência de comunidade, corpo místico de Jesus. E Paulo nos lembra a missão de uma igreja em saída missionária. Depois de Jesus Cristo, ninguém mais do que Paulo batalhou e anunciou o Evangelho. A sua conversão está descrita na Bíblia 3 vezes, para realçar como que ele se deixou alcançar por Cristo e como que de perseguidor dos cristãos ele passou a ser ardoroso apóstolo e missionário. E disse: eu quero compensar com o bem todo o mal que cometi. Paulo nos lembra uma igreja missionária que não fica voltada só para os aspectos intraeclesiais, mas quer ser uma presença viva, como uma verdadeira vitrine da fé, para que as pessoas possam se deixar alcançar pelo Evangelho. Paulo nos lembra também uma igreja presente na sociedade, uma presença significativa na sociedade, para construir a civilização do amor, de tal forma que faz a diferença numa cidade, numa localidade qualquer que seja, a presença dos cristãos católicos, procurando aprofundar esta dimensão desse compromisso de ser esses missionários que colaboram nas decisões daquilo que vai pautar a vida da comunidade e da sociedade. É a nossa contribuição. Somos chamados a ser uma presença significativa na sociedade. Mesmo que para os que não creem a nossa presença fosse irrelevante, na verdade, a nossa contribuição é eficiente e, por conta da graça de Deus, é também eficaz. Paulo nos lembra não só uma igreja em saída missionária, uma igreja capaz de transformar a sociedade e construir a civilização do amor, mas uma igreja samaritana, no exercício da caridade, no serviço ao próximo, uma igreja capaz de ser aquela que enxergue cada pessoa na dimensão da sua própria existência, cada realidade humana, para, como Jesus fez, olhar, contemplar, sentir-se compaixão, cuidar e promover o resgate da dignidade da pessoa humana. Paulo e Pedro nos fazem celebrar a nossa fé na igreja, para que a gente não pense que nós fôssemos aquelas pessoas que pudessem dizer assim: mas a igreja é assim, assim. Não, a igreja somos nós. O que ela precisa melhorar é tarefa de todos nós. Suas conquistas são marcadas pela nossa contribuição, da maneira que nós podemos. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: uma alma que se eleva, eleva o mundo inteiro. A nossa presença como igreja deve ter esta expressão. E hoje nós deparamos então com esta realidade de um Jesus que caminha com seus discípulos, conversa com eles, partilha as experiências e os envia no trabalho missionário. Eles estavam se aproximando da cidade de Cesareia de Filipe, igual nós acabamos de ouvir. E Jesus faz a pergunta que nós ouvimos: quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? E ouviram e descreveram para Jesus as apreciações que estavam correndo pela notícia das pessoas. Mas Jesus faz novamente a pergunta: para vocês, quem sou eu? É uma pergunta feita aos seus discípulos naquela circunstância e uma pergunta feita a cada um de nós e a nossa comunidade. Jesus está perguntando para você e para mim também:
Quem sou eu para você? O que significa a presença de Jesus na nossa vida? O que Ele é capaz de operar na nossa vida, dado que nós não criamos resistências, dado que nós o acolhemos na força da sua graça? A resposta de Pedro, se ele tivesse parado na primeira parte da resposta, tu és o Messias, a resposta estava correta. Porque Jesus era o Messias mesmo, prometido por Deus nas Escrituras Sagradas. Estava certa, mas a resposta dele deu aquele salto de profundidade, quando ele disse: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Aí está. Reconhece em Jesus o próprio Deus Salvador. A profissão de fé de Pedro faz com que Jesus lhe entregue a missão de presidir na caridade a comunidade dos irmãos e irmãs. Sendo aquele que preside na caridade os cristãos e cristãs do mundo inteiro, ele é sucedido na pessoa do Papa. E hoje nós temos a presença e a liderança do Papa Francisco, que vai trazendo para a Igreja a sua contribuição. O primeiro Papa aqui da América Latina, o primeiro Papa que foi então vivenciar ali na realidade do Vaticano os ensinamentos que ele tem trazido para todos nós. Incomoda, Jesus também incomodou tanto que o condenaram à morte. A evangelizar incomoda. Quando a evangelização não está incomodando ninguém, é preciso avaliar se estamos sendo fiéis àquilo que é o ensinamento do Evangelho. Uma luz que se acende faz perceber as coisas corretas e as coisas erradas. Num ambiente desse, a luz acesa dá para perceber se o ambiente está bem higienizado, etc. A luz faz ver o que na escuridão não se percebe. A luz do Evangelho de Cristo faz a gente descobrir, descortinar muitas coisas na nossa própria vida que podem e devem ser mudadas na vida da sociedade, para que ela acerte o caminho do projeto de Deus e retome aquilo que é o sonho de Deus para todos os seres humanos, para que todos possam viver em paz e em tranquilidade. Vamos professar a nossa fé sabendo que nós vamos dizer: creio na Igreja também. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,